Pai do Senhor, meus irmãos, tem a palavra do Senhor aqui no livro de Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça, porque pela graça sois salvos. Aí diz, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Até mesmo a fé não vem de mim, ou seja, essa fé foi Deus que repartiu. Deus reparte com cada um para aquilo que é útil. Então, eu não posso me gloriar na minha fé e dizer assim, eu sou salvo porque eu tenho fé. Não, eu sou salvo por causa que é dom de Deus. Essa fé que eu tenho, foi Deus que me deu essa fé. Agora, se eu a uso, é diferente. Tem uns que usam mais que outros. Uns usam mais, outros usam menos. É a mesma coisa de alguém ter alguma coisa do mesmo tanto, e aquele usa mais e aquele usa menos. Então tem uns que usam mais, tem outros que usam menos, tem outros que não usam nada. Por exemplo, o ateu vai usar o quê? Sabe, se eles confessam que não tem fé, que diz que Deus não existe, então o que vai acontecer? Não está tendo fé, então eles não estão usando. Mas Deus também deu fé para. Claro que deu, eles é que não estão usando. Eles é que não. Por quê? Porque se não tivesse também, eles não teria dúvida. Porque quando tem dúvida, é porque tem alguma coisa no ar. Né? Se tivesse certeza, não tenho dúvida e pronto. Mas sempre vai ter dúvida. Por quê? Porque Deus repartiu a fé com cada um para aquilo que for útil. Agora, tem muitos que não usam a fé para aquilo que é útil. Tem muitos que usam a fé e desvia da verdade. Ensina doutrinas de homens, ensina coisas que as escrituras não dizem, não é a revelação das escrituras, interpreta a seu bel prazer, interpreta conforme entende, conforme acha, conforme pensa. E aí está a diferença. Mas a fé é dada pelo próprio Deus, por isso que está escrito aí, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então se eu sou salvo por meio da fé, se a fé fosse minha, se eu fosse o autor da fé, se eu fosse o dono da fé, então quer dizer, não seria dom de Deus, eu estou usando a minha fé. Ou então pelo menos eu estou tendo parte aí. Por quê? Porque eu estou usando, a fé é minha, eu estou usando aquilo que é meu, a minha ferramenta, então eu tenho parte. Mas aqui é bem claro, pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós. Não é questão da fé ser sua. Não vem de vós, então, quer dizer, aquela fé que eu tenho, que eu sou salvo, é porque foi Deus que me deu essa fé. Então eu sou salvo pela graça, é dom de Deus. Então veja que ele diz aí, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo, ele estava falando aqui no primeiro versículo, ele diz assim, e vos vivificou. E vos vivificou. Lá está o versículo 8, aqui nós estamos no versículo 1, no versículo 1, do capítulo 2. Até nós chegarmos no versículo 8, para que nós possamos entender melhor. Veja que ele diz, e vos vivificou. Ele está falando aqui que deu vida, vos vivificou, ou seja, ele vos deu vida. Deus deu vida para vocês. Deus deu vida para nós. Aí ele diz assim, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quem foi que deu vida? Deus. Através da pessoa de Cristo. Cristo que morreu por mim e por você. Por quê? Porque é dom de Deus a salvação. Se não fosse dom de Deus, ele ia enviar Jesus. Jesus viria morrer por nós. É evidente ou não é, amados? Então, veja só. Em que no outro tempo, veja só o que ele diz. Vós estavam mortos em ofensa e pecado. Em que no outro tempo andavam segundo o curso deste mundo. Era a forma que nós andávamos. Era conforme o curso deste mundo. Nós não usávamos a nossa fé, a fé que Deus nos deu. Falo nossa, mas os irmãos já estão entendendo. Não usava a fé que Deus nos deu, a nossa fé. E nós vivíamos no curso deste mundo. Mas hoje é diferente. Hoje nós usamos a fé que Deus nos deu. Para quê? Para que pode dizer aqui, no continuar do versículo. Segundo o príncipe, dizendo que nós não andamos mais segundo o curso desse mundo. Nós não andamos mais segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, nós não temos mais esse reinante. Quem era esse reinante? Era o filho da desobediência. Era todas as coisas ruins. Nós vivia de conformidade com os desejos da nossa carne, com nossos pensamentos mesquinhos. Mas hoje, que nós compreendemos e podemos usar
o máximo que nós pudermos usarmos a nossa fé. Então vamos entender aí que nós temos vida. Nós estamos nessa vida, né, e nós somos salvos, temos vida em Cristo Jesus. Aí Paulo diz no versículo 3, então, ou melhor, entre os quais todos nós também antes andávamos. Como é que nós andávamos? Nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Era isso que nós éramos, filho da ira. Mas Deus, pela sua graça, que nós vamos ver lá no versículo 8, Deus nos salva, ou melhor, nos salvou. Né? Deus nos salvou. Então não somos hoje mais filhos da ira, pelo contrário, nós somos filhos do seu amor. Porque nós somos salvos pela graça, usamos essa fé que não é nossa, essa fé que Deus nos deu, acreditamos, confiamos, dizemos, Senhor, eu sei que eu sou salvo, eu sei que o sacrifício de Cristo foi o suficiente para a minha salvação. E o que nós temos que fazer é só agradecer a Deus pela salvação, agradecer ao Senhor pela salvação. Mas aí o pecado não vai poder nos, de forma nenhuma, anular esta graça. Por quê? Porque nós somos salvos por esta graça, e Deus nos dá o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo que está em nós, é Ele que vai nos guiar em todo o caminho. É Ele que vai nos guiar todo o tempo da nossa vida aqui na terra. Agora veja o que diz aí no versículo 4. Mas Deus, olha só como que é Deus, riquíssimo, né? Riquíssimo. Mas Deus que é riquíssimo em quê? Em misericórdia. Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 6. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então nós somos vivificados juntamente com Cristo. Nós temos vida juntamente com Cristo. Essa vida em que Jesus conquistou aqui na terra, passou por tudo isso, cumpriu a lei, os profetas, cumpriu tudo e morreu e ressuscitou, para nós termos vida com Ele. Então eu e você temos vida, nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é de vocês, não. Isso não vem de vocês, não. O dom é de Deus, é do próprio Deus. O dom é do Senhor. E aí no versículo 6, Paulo diz assim, e nos ressuscitou, olha que glória, olha que coisa gloriosa, e nos ressuscitou juntamente com Ele, com quem? Com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, amado, nos ressuscitou juntamente com Ele, nós somos ressuscitados juntamente com Ele, estamos aqui, nesta vida estamos. Mas para Deus, que nos salvou pela graça, nós já somos ressuscitados com Cristo. Porque nós temos a nossa fé, estamos usando nossa fé. Eu já expliquei. Essa fé que não é nossa, é de Deus. Mas vamos dizer que nós estamos ministrando essa fé. Então essa fé que nós estamos ministrando, crendo e confiando, então não vai anular essa graça. Eu sei que eu sou salvo pela graça, não é de mim, não é do meu, não é mérito de minhas obras, se eu fazer isso ou se eu fazer aquilo. Não, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou conquistar minha salvação. Que conquistar o quê? Quem é você, quem sou eu, quem somos nós para conquistar aquilo que Jesus já conquistou? Então, amados e queridos, nós somos salvos por quê? Pela graça. Aí Paulo diz assim no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Isso mostra a benignidade de Deus. Deus é benigno para conosco. Isso mostra a benignidade, a nossa salvação. Nós somos salvos, nós estamos alegres. Muitas das vezes vemos muitos cristãos aí morrendo de medo do inferno. Estão na casa de Deus, estão, buscando a Deus, diz que é cheio do Espírito Santo, que é cheio de Deus, mas andam com a mente perturbada de medos, de coisas que aprende. Parece, eu vou perder minha salvação. Você está em Cristo, você é nova criatura. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós andamos segundo o Espírito. Nós estamos na carne, mas nós andamos segundo o Espírito. Nós estamos pensando nas coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, versículo 1. E também o versículo 2.
Então, amados e queridos, pela graça sois salvo, por meio da fé. O dom é dele, é de Deus. É Ele toda a honra, Ele toda a glória, Ele todo o louvor. Então vamos agradecer sempre ao Senhor que nos salvou pela sua graça. Estamos aqui nessa terra, mas nós temos alguém poderosíssimo que está nos guiando em todo o nosso caminho aqui nesta vida. Nós somos salvos pela graça, é dom de Deus. Não provém de nós não é pelas obras para que ninguém se glorie, diz o versículo 9. Olha só aí o que diz o versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Sabe, se fosse das obras, ia me gloriar. Não é das obras, eu faço isso, eu faço aquilo, por isso que eu sou salvo. Deus olha para mim, Deus diz que eu que sou justificado, eu que faço isso, eu que faço aquilo. Né? Como o fariseu e o publicano. E veja só quem foi que foi justificado. Aquele que creu naquele que é justificador. Aquele que não creu nas suas obras, nos seus méritos. Amém, amados? Então que Deus continue abençoando as vossas vidas. E vamos entender que não vem das obras, diz o versículo 10. Diz o versículo 9, não vem das obras para que ninguém possa se gloriar. Versículo 10 diz, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Que boas obras? As que Deus preparou, né? As que Deus preparou para que andássemos nelas. As obras, não é nossa, é as que Deus preparou. É as que Deus, aquilo que Jesus preparou, aquilo que Jesus fez, é nessas obras que nós temos que andar. Não é obra que já foi cumprida, não precisa eu fazer, eu vou andar nelas. O que Jesus fez por mim, eu vou andar nessas obras. Eu sei o que obra que ele fez por mim, então é isso que eu vou andar, é crendo, é confiando. Eu sei que a morte dele ali na cruz foi o suficiente, eu vou precisar ir para a cruz? Não vou. Ali foi uma obra que é redentora, que, sabe, aboliu meus pecados. Basta tão somente eu crer no Senhor e viver não de conformidade com a carne, não viver de conformidade com a carne, mas viver no Espírito. E aí sim nós temos a garantia. A garantia é essa aí, pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de vocês não. Né? Deus é quem diz, Paulo diz aí, é dom de Deus. Então Deus revela para Paulo que a nossa salvação é dom de Deus. Não é pelas obras. Você pode ver lá Pedro, Tiago e João falando algumas coisas, até parece que está contradizendo Paulo. Mas você tem que entender para quem é que Pedro, Tiago e João estavam falando. Se você olhar mesmo para quem é que Tiago estava falando, ele estava falando para as 12 tribos que andavam dispersos. E aí você vai ver que Paulo foi enviado aos gentios, Pedro, Tiago e João, você vai ver que foi enviado para os judeus. Judeus aqueles que estavam se convertendo à fé, mas ainda não estavam acostumados com isso, pois eles eram judeus. Eles estavam acostumados com a lei, com tudo aquilo, fazer todo aquele cerimonial, era aquilo que eles estavam acostumados. Mas nós, gentios, nós nunca vivemos aquela lei. Nunca vivemos aquela lei, o gentio nunca viveu naquela lei. Tanto é que os gentios, para fazer parte daquela lei, teria que se fazer prosélito. Ou seja, teria que não sei bem como eu posso dizer. Se fazer prosélito entrava na lei, para aquela religião, vamos dizer assim. Para cumprir tudo aquilo, fazer todos os ritos que ali estava, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E passava por todo aquele cerimonial. Aí, ele se tornava judeus. Ou seja, na religião dos judeus, mas eles eram gentios que se agregavam naquela religião. Então, o que acontece? Nós somos salvos pela graça. Então, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Assim, que Deus continue falando ao teu coração, que Deus continue te abençoando, porque abençoado você já é, porque você é salvo pela graça. Fica na paz do Senhor Jesus.